Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Iniciando esse dia, essa manhã de quarta-feira, dia de graça, de bênção, quero acolher você, empreendedor, empresário, comerciante, lojista, profissional, trabalhador em todas as áreas, você, família, bem-vindo a mais um texto do Empreendedor. Que Deus abençoe a sua vida, os seus negócios, os seus projetos, e vamos nos colocar na presença de Deus, buscando nele a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. E vamos invocar sobre nós a sabedoria, a força do alto, o Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E vamos meditar, alimentar a nossa vida, alimentar a nossa alma e todo o nosso ser com a palavra de Deus. Convido você a pegar o livro, continuando, Provérbios, capítulo 22, versículo 1. Provérbios, capítulo 22, versículo 1. E vamos alimentar o nosso ser com a palavra que traz verdadeiramente alimento e fortalecimento para a nossa vida, que diz assim: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. A boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que ouro e prata. Meus irmãos, nós precisamos ter sempre essa vigilância da nossa vida para que nós tenhamos virtudes em nossos propósitos de vida, nós tenhamos virtudes cristãs e traga boa reputação em nossa vida. Quando as pessoas, ao ouvirem falar de você, sabem que você é uma pessoa de bem, você é uma pessoa que tem característica de somar com as pessoas, de estender a mão para as pessoas, ter, como diz o ditado, ter crédito no sentido espiritual, no sentido humano, no sentido profissional, uma pessoa que é espelho, é exemplo para outras pessoas. Isto vale mais virtudes na nossa vida, vale mais do que ouro e prata, ter valores. Então, é importante que sejamos essas pessoas de bem. Todo mundo faz o mal, vou fazer o mal. Não está na tua essência isso. Deus nos criou para o bem, Deus nos criou para fazer o bem. Agora, fazer ou não fazer depende de cada um de nós, do nosso esforço, da nossa dedicação, dos valores, da nossa educação, do nosso próprio empenho em desejar o nosso próprio crescimento. Então, vamos, nesse dia de hoje, buscar em Deus essa boa reputação, buscar em Deus esses desfrutes da nossa boa estima, da nossa boa aparência, mas que não seja somente no externo, mas que seja verdadeiramente no nosso interno. O nosso interior precisa ser moldado pelas mãos de Deus todos os dias. O que é de mal, que atrapalha a vida do homem, não é o que é de fora para dentro, mas o que vem de dentro para fora. Então, nessa certeza de que a mão de Deus nos conduz para o bem, vamos dar início à oração do texto do empreendedor.
pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave-Marias, em honra à Santíssima Trindade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Vamos rezar o primeiro mistério, vamos todos nesse primeiro mistério pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que você possa empreender, para que possamos empreender com Jesus no centro dos nossos negócios. Apresenta nesse momento, busque, clame, quais as virtudes que você seja grato pelas virtudes que você já adquiriu e coloca agora. Apresenta diante do Senhor qual é a maior virtude necessária para que você possa empreender com Jesus no centro dos teus negócios, do teu empreendedorismo. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, nós vamos rezar, reze nesse momento, pedindo pela vida dos seus clientes, seus fornecedores, seus colaboradores, sócios, aquelas pessoas que de uma forma direta ou indireta estão ligadas aos teus negócios, ao teu empreendedorismo. Que o Senhor visite a cada um deles, cada um desses que são apresentados nesta manhã, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, vamos rezar, peça pela graça para vencer as forças contrárias que te impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. É a decisão. Eu decido hoje. Dai-me a força, Senhor, dai-me a coragem de vencer. Existem forças espirituais que rodeiam a nossa vida, tentando nos tirar do nosso propósito, do nosso foco, tentando nos tirar da presença de Deus. E é justamente com as armas espirituais que nós vencemos essas forças espirituais. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério,
Peça pela sua vida financeira. Como ela está, né? A vida financeira, a sua vida financeira pessoal, familiar e a vida financeira do seu negócio. Então, é importante que as coisas estejam em ordem para que você possa prosperar, né? Pagamentos, recebimentos, direcionamentos, dívidas, você precisa saber como elas estão, precisa buscar sabedoria em Deus em como vai quitar, como vai começar a fatiar o seu bolo, investimento, coloca tudo diante de Deus e vamos clamar. Clame a sabedoria e a graça para que possamos planejar o futuro dos nossos negócios com metas bem claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Quinto mistério, o mistério da gratidão. Vamos agradecer ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em seu negócio. Agradeça. Como foi o dia de ontem? Não sei se na sua visão, né, os seus negócios, se foi bom, se foi ruim, se foi puxado, se foi pesado, se foi problemático. Em meio a tudo que aconteceu, Deus derramou uma graça, Deus derramou uma providência, que muitas vezes nós não enxergamos de imediato. Por isso que nós precisamos ser gratos, agradecidos a Deus por todas as bênçãos derramadas no dia de ontem, por todas as bênçãos que o Senhor vai derramar no dia de hoje, por todas as bênçãos que o Senhor já derramou durante muitos e muitos anos. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Vamos rezar a oração do empreendedor. Convido você nesse momento agora colocar diante de Deus o teu negócio, o teu empreendimento, a tua empresa, o teu comércio, a tua loja, o teu consultório, a tua profissão, as tuas demandas do dia de hoje, a tua missão, a tua vocação, a tua família. Coloca o teu matrimônio, coloca os teus filhos, grande tesouro que Deus colocou, depositou em tuas mãos. E vamos orar, clamar, buscar em Deus essa força, essa sabedoria, as virtudes que nós necessitamos para verdadeiramente prosperar nos negócios. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa profissão, do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, tira da nossa empresa, Senhor, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Tudo aquilo que está oculto à nossa visão humana e à nossa visão espiritual. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além com passos firmes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todo esse ambiente, todos esses ambientes que Te são apresentados agora. Prédios, estruturas, galpões, sala. Todos esse ambiente, cada pessoa que entra e cada pessoa que sai. Liberta-nos dos males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. É nessa certeza de que a bênção de Deus ilumina os nossos caminhos e conduz todo o nosso ser, que nós encerramos o texto do empreendedor nesta manhã de quarta-feira, agradecendo a Deus pelo dom da vida, agradecendo a Deus por você que reza conosco, você que está buscando em Deus verdadeiramente essa prosperidade. E faça aquele convite para você deixar o seu like, deixar os teus comentários e compartilhar esse texto com outras pessoas para que, unidos e fortalecidos na fé, possamos avançar, prosperar. Porque 2026, Deus nos convida a avançar. Não retrocedemos, nós avançamos. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua força, a Tua luz, a Tua graça, a Tua bênção poderosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos juntos na batalha até o céu. Não retrocedemos, nós avançamos. Tchau, povo de Deus. Amanhã às 6h30 da manhã, com mais uma live, o texto do empreendedor.